Fala galera, seja bem-vindo a mais um FENICcast, o podcast dessa feira de negócios e inovação incrível de Cachoeirinha, dia 2, Gustavo. 2. Chegamos até aqui Vivos. com calor. E com bastante dias pela frente, muito papo bom. E é legal aqui. E é muito legal, porque, cara, fora tudo isso, essa feira é um sinônimo de resiliência, ela representa muito como o povo gaúcho é aguerrido e bravo. Porque tivemos o cancelamento, infelizmente, pelas enchentes de 2024 e é uma feira que acontece a cada 2 anos. Viemos mais forte, maiores para 2025, com parceiros que continuaram acreditando, apoiaram mais ainda esse negócio e a gente está conversando com cada um deles, contando sobre empresas incríveis, histórias espetaculares que representam muito o nosso estado, o nosso povo, né, e que fazem a coisa acontecer. E hoje a gente vai, primeiro episódio do segundo dia de feira, a gente vai conversar... Antes, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Victor Abbe, CEO da ProHub. Não tá muito acostumado com isso, Eu não tô muito acostumado com isso. Meu nome é Gustavo, diretor de marketing da ProHub. E vamos conversar com Anderson Souza, que é um dos sócios da RV, e o Pedro Laux, que é da área comercial. Sejam bem-vindos ao FENICcast. Obrigado. É um prazer estar aqui. O prazer é todo meu. Sabe que a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre várias coisas legais desse mercado imobiliário, que é um mercado, de fato, apaixonante. E aí, cara, pelo que eu entendi, a gente tem que começar esse bate-papo ouvindo um pouco da história do Arno Leonel Laux, que é o fundador aí da RV, para a gente entender um pouco como isso começou, essa história bonita, então, que fez chegar até aqui. Cara, então, vou ter que fazer um resumo aqui, porque se contar detalhe por detalhe, a gente vai acabar amanhã só isso aqui. Maravilha. Então, cara, falar um pouco do Arno aqui. Ele nasceu no interior do Rio Grande do Sul, em Camaquã, na década de 50, 1955 ali, para ser mais preciso. E começou a jornada de trabalho muito cedo, nasceu de família humilde, né? Normalmente os empresários que a gente trabalha, todos nessa faixa etária, são todos de origem humilde, né? Sempre batalharam muito e sempre foi um cara muito estudioso, muito trabalhador. Ele começou a trabalhar vendendo picolé. Que legal, cara. Já vendeu picolé, cara. Me arrepio. Era outro ticket, né? Cara, eu não sei te dizer, né? Era outro ticket, né? Entre picolé e imóvel. Era um budget diferente. Era. Cara. E aí, no ensino médio, naquela época, pelo que ele nos conta, né? E conta a história, dá com pau aí pra gente. Todos os dias, cara, conta muita história. É muito bom trocar ideia com ele. E é bom ouvir, né? É bom, cara. Não, mas eu que sou filho, eu ouço há 30 anos já a história com ele. Então, o ensino médio naquela época, pelo que ele nos conta, foi na época do regime militar. E naquela época eles formavam pessoas técnicas. Era curso técnico, o ensino médio. Ele iniciou em contabilidade, química, não gostou de nenhum dos dois e finalizou com edificações. Então, foi para a área das obras aí, industriais e comerciais muito cedo. E mal sabia ele que ia continuar no ramo durante 40 e poucos anos, né, da vida dele. Então, depois do ensino médio, ele fez concurso público. E antes de fazer concurso, ele trabalhou também em serralherias, metalúrgicas, todas as áreas industriais. Aí fez concurso público federal para trabalhar em Caçapava do Sul, passou com uma vaga, foi para lá fazer barragem e cuidar de obras, gerenciar, enfim. Aí por acontecimentos da vida pessoal dele, enfim, teve que voltar para gerenciar obras na Bolognese, que trabalhou na Bolognese. Então, sempre presente no meio da indústria e comércio, ele acabou aderindo a essa área industrial comercial no ramo da corretagem também. Daí ele começou a vender pré-moldado, fazer obra e vender a área industrial junto com a obra. Então, desde muito tempo, mais de 40 anos da vida dele, que hoje ele faz 70 esse ano, ele está sempre nesse meio aí. Nem se falava em venda casada na época. Nem se falava, cara. Ele já sabia que era. Então, cara, que loucura. De muito tempo que vem, ele sempre esteve em Cachoeirinha, ele ficou trabalhando nesse ramo, fazendo a rede de contatos, enfim. Foi pioneiro nessa área e, graças a Deus, está aí até hoje. Estourado na RV. Estourado, cara. Não que tem nem massa, como cara. dizer. É
Dá até uma emoção de falar. Ah, Só olha que imagina. legal, cara. É bacana. Então... E que tu vê que é um movimento, né? Porque em vários momentos ele trabalhava para alguém, em algum momento ele chefiava, e em determinado momento ele assume, então, o próprio negócio e começa a montar time, gerir pessoas, né? Mostrando outros tipos de skills, que eu imagino que tenha sido aí o momento em que se dá o início do negócio. Né? Sim. Ele construiu a sede própria em 94 e já direcionado para esse nicho de mercado, né? Então, aproveitando toda a experiência de vida dele, que sempre foi nesse ramo, nesse meio industrial, ele deu segmento nisso aí e estamos aí até hoje liderando o mercado, né? É isso que eu vim perguntar pro Anderson agora. E aí, Anderson, tudo bem? Te apresenta, Anderson. Quem é o Anderson na empresa? Bom, eu sou o Anderson Souza, então, né? Eu sou sócio do Arno. Conheço o Arno já aí, são 16 anos, né? Eu trabalho com eles. Comecei em 2009, trabalhando como corretor autônomo na parte da manhã. A parte da manhã era, na parte da tarde eu era concursado em Gravataí. E aí fui trabalhando com eles, aí depois uma determinada época, acho que foi em 2013, o sócio dele, o antigo sócio dele, o Felipe, era amigo meu, né? E aí ele disse, cara, o que tu acha de gerenciar lá a empresa pra gente, né? Sou nosso gerente lá e tal. Daí, olha, cara, surgiu uma oportunidade bacana, eu tava meio descontente lá com serviço público. E aí, pensei, pô, é uma oportunidade bacana. Era funcionário público também? Era funcionário público na parte da tarde. Funcionário público, a gente tem E aí... uma certa aversão quando fala funcionário público. É. Não sei se essa é a palavra correta, mas o pessoal usa muito, às vezes, como pejorativo. Isso aí não é muito bacana, mas... Enfim... Não são todos, né? São todos, né? Tem gente mas que... é difícil de entrar e o cara se sai dali é porque o cara é muito aguerrido. Porque o cara isso, tem outro tipo de ideia. Porque senão o cara se acomoda. É esse ponto que eu queria chegar. Aí acabei saindo de lá, vim pra empresa, aí trabalhei 2 anos ali. Legal. Aí deu certo, aí continuei na empresa até 2019. Aí em 2019 o antigo sócio e o Arno parou de sócio na sociedade. Aí eu tive a oportunidade de ingressar como sócio do Arno. E já tá 5 anos aí juntos, nessa parceria, né? Para mim é uma honra trabalhar lá com eles. O Arno é um cara muito correto, né? E a gente tem uma equipe muito bacana também que trabalha com a gente. Então a gente faz essa gestão juntos, né? Então Excelente bacana, gestão como se fosse um filho nosso, né? Cara, com muito carinho, né? sabe que a gente vinha vindo agora ali, né? A gente vinha conversando e aqui fora também. E tem muita placa de vocês na rua aí, né? Sim. A gente passa. E eu noto muita placa, porque a vida toda trabalhando em comunicação visual é placa a vida toda. Onde eu passo, eu vejo um outdoor. Como tem muita placa de vocês têm uma vertente muito grande de negócio. Qual é o posicionamento maior, macro de vocês? Ou vocês, não, a gente vende casa, a gente vende apartamento, a gente vende setor comercial, a gente vende terreno. Ou existe uma linha mais fundamentada ou não? A gente vende tudo que tu botar para nós vender. A gente costuma falar que a RV Imóveis é uma imobiliária diferenciada pelo fato da gente atuar no nicho de mercado que as outras imobiliárias atuam também, mas ela junta com o residencial. E nós somos especializados em áreas comerciais, industriais e logísticas. Então, isso fez com que a gente se tornasse especializados nessa área, né? E 30 anos aí de atuação no mercado. Então, hoje, muitas empresas vêm pelo fato da gente, precisar de pavilhão, é a RV lá que vai poder me atender, que vai ter o que eu preciso. Nicharam para nichou, né? Legal. E isso também se deu por conta do Arno, viu esse mercado aí, quando ele trouxe a Souza Cruz aqui para Cachoeirinha. Só isso. Ele foi um dos que participaram da O negociação. Arno é meio dono da cachoeira, né? Eu tô achando. Pois Tô achando. Não, dá para dizer que E aí a comissão, boa parte aí do distrito. a comissão foi boa, né? Eu acho que aí ele pegou o gostinho, cara, eu vou focar Eu acho que eu vou fazer nesse- isso aqui. né? Acho que tá bom Focar pra nesse mim. mercado aí, que é um mercado bacana. Mas né? vocês constroem também, não? Não, mas não, tem a gente- parceria. A gente tem parceria, a gente indica parceiros que constroem imóveis para atender as necessidades dos nossos clientes. Hoje a atuação da imobiliária é locação e compra e venda de imóveis. Boa. A gente estava falando e eu queria entender melhor o que é essa modalidade Build to Suit. Build Suit? Build to Suit. Cara, isso aí, resumidamente, é construção de um imóvel sob medida para atender as necessidades de um locatário específico. Ah, boa. Massa. Por exemplo, eu tenho um cliente que está procurando um imóvel. Esse imóvel que ele quer tem muitas personalizações, especificações que a gente não conseguiu encontrar. A gente entra em contato com algum investidor que tem uma área que ele tem intenção de construir
reúne as partes, faz uma reunião ali, aí a gente vê um contrato de locação com prazo mais longo para o investidor recuperar esse valor que ele vai investir e construir um imóvel especificamente para atender as necessidades daquele cliente. Então é um negócio sob medida, com um contrato de locação a longo prazo. Né? O investidor constrói, mediante intermediação nossa, para um locador que a gente já está atendendo, locatário. Vê que loucura é isso, cara. O que eles fazem hoje É. é o que o Arlo fazia 30 anos Aham, atrás. aham. Né? Só que, claro, que de repente com tecnologia, com mais estudo, com mais estratégia. Qual é o Né? nosso papel, né? É identificar o cliente chega até nós, é para uma demanda específica e eles não têm o imóvel no mercado Sim. para ele locar ou para ele comprar, né? Aí o que a gente faz? A gente vai atrás de um cliente investidor que está disposto a comprar o terreno, fazer a obra, e aí, em troca disso, manter o imóvel locado para ele, ou daqui a Sim. pouco fazer o imóvel e vender e ter um ganho em cima disso, né? Sim. Cara, Essa com a é a economia, ideia. com a economia aquecida, eu acho que é interessante, como tá agora, por exemplo, né? Mas me diz uma coisa, cara, uma curiosidade agora, como é que vocês se comportaram, por exemplo, na pandemia, que ninguém comprava nada, que É, o nem que abria nada, ninguém dava emprego pra ninguém e era o nicho de vocês? Tu sabe que a gente não comemora a crise, né? Aham. Mas a crise é que gera oportunidades. E para nós, a gente gerou muita oportunidade de negócio na época da pandemia. Tanto que foi o ano ali da pandemia e o ano depois foram os anos que a imobiliária mais vendeu. Que legal. Conta pra nós qual é a estratégia que foi isso. O que acabou ocasionando isso, né? Fazendo que isso acontecesse. Na verdade, ali na época da pandemia, não sei se vocês lembram, mas as taxas de juros caíram lá embaixo, né? Aham. Quase a zero, né? Era 0,02. Então, assim, qual é o nosso cliente hoje? Qual é o cliente da imobiliária? São investidores e são clientes que são empresas que vão bem instalar aqui no município, no estado. Então, o que acontece? Quando a taxa de juros está baixa assim, o que acontece? Os investidores, cara, ninguém quer ficar com dinheiro parado no banco. Então, o pessoal vem para o mercado. Ah, quero comprar, quero comprar. E aí, cara, é o momento de doer. E aí tem uma galera ali que está com o imóvel para venda há um tempão, não vende, né? O pessoal tá tucanado também, né? Aí o que acontece? Cara, o pessoal pega, quanto é que é? É tanto, negocia o valor abaixo do mercado, cara, os investidores se atiram, né? E aí que começou a gerar negócio pra gente, tanto pra venda quanto pra locação também. Foi bem bacana. Vocês ficaram então dentro dos 3% que cresceram na pandemia, porque foram apenas 3% Sim, de segmentos de imóvel de A gente- empresas que Para cresceram. nós foi muito bom. A gente, não vou negar que a gente se assustou no início, né? Porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? Então, ali os primeiros 30, 60 dias a gente ficou bem apavorado, né? Até porque a gente trabalha também com locações, então como a gente administra as locações, deu aquele boom assim, todo mundo, tô parado mesmo, não vou pagar aluguel. Entendi. E aí a gente teve que ter toda uma estratégia ali de conduzir isso de uma maneira que não deixasse o locatário mal, o proprietário mal para não receber o aluguel e a gente principalmente ficar sem receber, porque a gente ganha em cima do aluguel, né? E a gente tem um puta do compromisso, a empresa hoje em dia é uma empresa pequena, mas sabe que hoje em dia um custo, para te ter uma ideia, de 15 funcionários é alto, né? grande. Mas tem muito mérito de vocês aí. Claro, tem mérito de vocês em tudo, mas eu digo nesse crescimento que vocês tiveram durante a pandemia, porque assim, por mais que na dificuldade e na dor surjam Problema. negociações mais interessantes de serem feitas, também tinha por parte dos investidores um certo receio de investir, porque a pandemia foi algo que deixou todo mundo sem saber o que vai acontecer de fato, né? Então teve muito um valor por parte de vocês de conseguirem ter e contornar esse tipo de conversa e fazer negócios que de fato fossem positivos para quem estava vendendo, né, naquele momento, e quem estava fazendo esse investimento. Eu estava pensando aqui, e esse negócio de aproximar a construtora com projetos especiais conforme a demanda, eles são o Airbnb da construção, né? Eles aproximam a demanda do construtor. Isso, cara, isso é moderno, é inovador. Eu tenho, mas eu não tenho. Quer dizer, eu não tenho, mas cara, tem. só pego tu, recebo aqui, tá ótimo. Legal, isso é bom. E aí eu queria inverter um pouco a linha de raciocínio da conversa, não perguntando quais as vantagens agora da gente trabalhar com a RV, mas eu queria entender os riscos que corre quem acaba sendo mal atendido, sabe? Acaba tendo uma consultoria ruim nesse momento da aquisição de um novo imóvel, principalmente dessa área industrial, que é uma área um pouco mais complexa do que comprar um apartamento, né? As necessidades são diferentes. O que são os riscos que as pessoas que vão se aventurar por aí podem correr? O que a gente costuma falar, quem está hoje buscando imóvel para instalar sua empresa,
primeiro de tudo é comprar um imóvel que daqui a pouco não admite a atividade dele no local, isso é um risco, né? Então sempre é bom se precaver antes. Por legislação, tu dizes? É, legislação, exatamente. Tem que sempre olhar a legislação do município, consultar plano diretor, né? Pô, quero comprar um terreno para instalar uma metalúrgica. E aí compro o terreno, não, mas aqui o plano diretor não permite metalúrgica na frente. Boa. Então isso é uma coisa, né, importante que Estudo a gente de tem mercado. que sempre analisar bem antes, né? E outra coisa é a questão da segurança da negociação em si, né? Porque como a gente trabalha com muita PJ, muita pessoa jurídica, às vezes você tá comprando um imóvel lá, tu vai lá, tira as certidões básicas do imóvel, que é negativo de PTU, negativa lá do registro de imóveis, está tudo certo. Quando, na verdade, pô, tu tem que olhar, ver quem está te vendendo, se é uma pessoa jurídica, como é que ela está de ações trabalhistas, né? Se tem alguma ação que já está em andamento ali, que pode vir a anular, né, a venda que ele está fazendo para ti, porque dependendo da situação, tu vender um imóvel teu que está sendo... Tu tem uma ação em andamento, é fraude a credores, né? Então, Imagina que bronca. então a gente tem muito cuidado com isso. A gente sempre procura, quando a gente está fazendo uma venda para o cliente, a gente está sempre se colocando como se a gente estivesse comprando imóvel no lugar do cliente. Eu não gostaria de ter riscos, né? Então, da mesma forma, a gente sempre procura também olhar isso pelo cliente, né? Não colocar o cliente em risco, né? E todos vocês têm esse treinamento, assim, Todos. de fazer esse estudo de mercado, esse mapa de calor de onde pode ser aberto, tudo vocês têm isso? 100% da equipe, 100% da nossa equipe é treinada e adaptada, evoluída, 100% conforme o mercado nos responde. Então, cada um que está na sua área da empresa lá, seja financeiro, área de manutenção, seguros, a gerência da imobiliária, contratos, aditamentos, procurações, todo mundo é treinado para atender com excelência todos os clientes que vêm até nós. Massa, A gente se posiciona dessa forma. A gente sabe que nem tudo são flores, né? Na caminhada e na história de pessoas, de negócios principalmente. E negócios são desafiadores desde o penso e da concepção ao longo da sua história também. Eu queria saber qual foi um dos principais perrengues assim que vocês já passaram as maiores dificuldades ao longo da história, assim. Cara, eu acredito que foi se consolidar nesse mercado, porque hoje tu construir uma rede de relacionamentos e clientes fiéis para tu fidelizar o serviço para eles que tu oferece é um baita desafio aí. Porque tu não pode errar e tu fica sempre com aquele pensamento, tenho que fazer o meu melhor aqui para ele, porque, como o Anderson falou agora há pouco, a gente age como se a gente estivesse comprando ou alugando. Então a gente trata o cliente sempre como se nós fôssemos ele. Entendeu? Isso é interessante. Se consolidar, Nossa. eu acho que é o maior desafio hoje de toda a empresa. E o nosso atendimento, como eu acabei de falar, na excelência de cada área de atuação da imobiliária, de toda a área administrativa, financeira, comercial, é uma coisa muito difícil de se manter. Vocês conseguem chegar eu vou dizer por mim, eu trabalhei muito tempo com comunicação visual, fachada, luminoso, banner, fachada de loja. E aí o cara vinha fazer o projeto comigo, e aí ele me dizia onde era a loja, uma loja de bijuteria, uma rua 5 quadras longe do centro da cidade. Eu vou fazer a fachada, mas me dava uma dó no coração, porque eu sabia que aquela loja não ia vingar pelo ponto. Eu conheço a cidade, eu conheço a quantidade de pessoas que passam a pé no lugar, o mapa de calor da cidade, eu conheço isso. Vocês têm essa abertura para conversar com o cliente e dizer para vocês, olha, eu sei que o senhor quer esse terreno aqui, com esse projeto aqui, mas se a gente pensar um pouquinho mais alto, porque essa loja tem um fluxo maior, esse ponto tem um fluxo mais A, mais B, vocês têm essa abertura com o cliente de vocês? A gente tem essa consciência e isso também, acho que é válido essa opinião nossa, né? Porque tu quer que o cliente se dê bem. Exato. Porque o cliente fica ali 1 ano, 2, daqui a pouco o cara fecha as portas, né? Então a gente tenta de uma maneira sutil, assim, dar uma orientação, né? Falar também, dar o nosso ponto de vista, porque como a gente está aqui, a gente conhece a cidade, que nem a gente falou, a gente conhece pontos quentes do município, né? Então, é válido sim, a gente faz, sim. Sempre que possível. Porque às vezes é difícil, às vezes o cara já tá com uma ideia de fixa, porque, o meu pai disse que passa, sabe, meu pai, mas não existe um estudo de mercado, né? Como, por exemplo, hoje as grandes lojas, por exemplo, vou dar um exemplo, a Magazine Luiza, quando ela quer abrir um negócio, antes de ela escolher o terreno, ela vai, por exemplo, na loja da Vivo, da Claro e da TIM para pegar o mapa de calor de B, C e D, né? Eles fazem tudo isso. Então eles já vêm com vocês dizendo, eu quero isso aqui, mas uma grande empresa, onde tem um setor de organização estratégica, planejamento grande. Mas às vezes é um pequeno cara que tem ganhou uma bolada lá, que ganhou 500 mil, ele quer abrir uma loja.
Então, pá, tu vê que aquele meio milhão dele, se ele vê, tu vai vender pra ele, certo. Mas tu tá vendo que ele vai jogar o dinheiro fora. E é legal essa sutilidade de chegar, né? E isso também é a parceria, né? O entendimento de mercado. Sabe que, pegando esse gancho que tu comentou, uma vez eu atendi uma rede de grandes supermercados, né? E aí, como é que se fazia essa pesquisa de mercado? Achei muito interessante, por isso que até vou comentar aqui. Eu saí com ele algumas vezes, né? Cara, vamos na quarta-feira. Quarta-feira é o dia do recolhimento do lixo, lá nessa região. Aí nós vamos andar rua por rua. Tá, mas o que tem a ver vestir de mercado, para botar o mercado aqui nessa região e olhar, né, o caminhão do lixo que vai passar naquele dia? É o seguinte, que as pessoas que moram naquela região ali, a gente vai ver de onde é que elas estão comprando. Saquinho do lixo. Através do saquinho do lixo. Caramba. Das sacolinhas de mercado. Cara, isso é muito triste. Não, cara, Vai, eu tô gênio, vendo. gênio. cara, é impressionante. E Nossa. realmente, de fato, o cara passava lá, a sacolinha da marca tal, sabe? Saquei. Ó, os caras estão comprando lá de tal mercado. Isso. Achei muito interessante isso. Mercado, pesquisa de mercado. Claro, pesquisa de mercado, cara. Nua e crua. Na prática. Na prática. Boa, boa. Deixa eu dar uma virada aqui na conversa. Não sei se a área de comunicação é a área de vocês da empresa, mas vocês trabalham na área comercial, então talvez possam falar. E aí até entra também tudo na história, porque de alguma maneira fazer publicidade e comunicar uma casa de praia, um apartamento, uma cobertura, é tão mais fácil, porque tu sabe que se tu botar uma bela vista ali, se tu meter aquela churrasqueira, umas crianças brincando num canto, uma tela gigante na sala, um sofá, vai bater no coração da patroa, bate no coração do cara, o cara já vê os amigos, É apaga, gol, é gol. e é gol, entendeu? Mas, cara, como que tu encanta o empresário a comprar um pavilhão, mano? Tipo, quais são os desafios de comunicação que vocês têm? Primeiro de tudo ali, que nem eu comentei, é importante tu fazer essa leitura do cliente, o que ele busca, né? Eu nunca esqueço, foi ter um cliente em Canoas, e aí também fiz uma busca e tal. Cara, foi uma venda bem interessante. A gente tava um negócio quase fechado aqui em Feirinha. Eles também tinham se apaixonado pelo imóvel, só que estava comprando imóvel com outra pessoa junto, que ia ficar com uma parte nos fundos, eles ficam à frente. E aí, cara, tava tudo certo e tal, aí, não, vamos fazer o seguinte, aqui na parte dos fundos, vamos dividir assim, assim, assim. Cara, beleza, aí a coisa andou, né? E aí, na hora de assinar o contrato, tá, mas como é que vai ficar lá a parte do fundo? E aí começou a... Voltou de novo? começaram a bater de frente e tal, e não se acertar. E aí eu pensei, putz, cara, uma venda que eu tava trabalhando há 6 meses, Certinha, casado. né, certinho, tava tudo certo, aí começou a dar brecha. Aí tá, nesse meio tempo, um amigo meu me ligou, cara, olha só, eu tive lá fazendo um orçamento pra eles, lá do pavilhão, que vai ter que fazer, e os caras me chamaram pra fazer um outro, que eles estão olhando lá em Canoas. Daí ele, cara, acho que os caras vão fechar lá. Daí eu pensei, puxa vida, cara, perdi a venda ali, né? Pá, pra casa, broxado aquele dia, né? Aí tomei um banho, esfriei a cabeça, peguei meu celular e comecei a dar uma olhada nos imóveis em Canoas e tal, né? Pá, bati o olho no imóvel. Cara, esse aqui é o imóvel do meu cliente, é o que ele tá procurando. Pá, vi a placa de várias imobiliárias lá na frente, mas tinha um específico lá, que quando tem a placa deles, é porque eles são dono, e eles estão vendendo. Cara, matei o charada. Cheguei aqui de manhã, liguei. Não, realmente, só que o imóvel não tá mais para venda. Isso é um anúncio antigo. Poxa vida, cheguei tão perto, né, tia? Aí, não, o imóvel tá até alugado hoje. Mas faz o seguinte, manda uma proposta aí. Quem sabe, né? O pessoal não vende. Aí, então tá. Falei com o meu cliente, olha, vamos lá dar um pulo para olhar. Vamos lá. Pá, foi lá, olhou. Cara, se apaixonou pelo imóvel. E aí é que entra aquilo que eu te falei. Chegou lá e disse, cara, se eu fosse construir um imóvel para mim, eu ia construir um imóvel exatamente igual a esse. E aí fechou todas, né? Ah, que massa. Aí pegou, mandou proposta, e aí mandei a proposta pra eles lá. Cara, no outro dia me responderam, ó, tá fechado o negócio. Vendi o imóvel lá pro cliente. Mas tu foi peleador, hein, tia? Não, olha, Hã? foco, né? Cara, tem passado aqui na mesmo uns comercial graúdo, né? Hã? Ingrid. Tem que ter foco, tem que ter foco. Tem que senão- trazer a Ingrid. Então vamos chamar a nossa comercial. É que a gente- A gente é comenta- boa também. E a gente comenta assim que, cara, corretor de imóveis é uma montanha russa, né? É, cara. Tu tá sempre... Uma que o nosso mercado é muito atingido conforme anda a economia. Então, uma hora tu tá bem, outra hora tu não tá. Então, tu tá sempre correndo atrás da máquina. Então, uma venda dessa, tu não pode perder, né? E dentro dessa montanha russa aí, às vezes o corretor de imóvel é psicólogo, advogado, Isso é verdade. psiquiatra, É assador. é assador, É é meio ambiente, Melhor é não amigo, sei o melhor quê, amigo. cara. Melhor amigo. Cara, e aí eu já te aproveito para te perguntar, uma vez comprador, sempre comprador com vocês? Olha, a gente tenta fazer o máximo para fidelizar o cliente, mostrar comprometimento, seriedade, né? Até para fidelizar o cliente. Então,
A gente acredita que o que a gente vem trazendo há mais de 30 anos, que é esse negócio da ética, inabalável ética para a gente, né? Transparência e transmitir segurança através do conhecimento que a gente tem na expertise de mercado, a gente acredita que vai fidelizar o cliente. E essa é a nossa intenção, né? Daqui a pouco esse cliente, de repente, pode virar um amigo, entendeu? Marcar um churrasco na casa do cara, entendeu? Porque Então, E muito desses compradores, respondendo o que perguntou também, muitos desses compradores se tornam o quê? Não, eu estou comprando imóvel porque eu quero locar, quero fazer uma renda futura, uma renda Exato. passiva, né? Então, além dele ser comprador, ele vira cliente, proprietário lá da imobiliária, exato. que nós vamos administrar a locação para ele. Boa, Aí ele vai continuar com a gente, tendo vínculo. Porque essa gestão da base de vocês, ela é um pouco mais complexa. Vamos lá. O corretor de seguros, cara, se esse cara não mantém uma relação contigo ao longo do ano, talvez na renovação ele vai perder. Beleza, nós estamos falando de um tempo de 1 ano. O vendedor de carro, se esse cara for esperto, ele mantém contigo 2, 3, 4, 5 anos para troca do próximo carro. Agora, aquisição de um pavilhão, aquisição de um apartamento e tal, já é algo, se o cara não tiver o perfil investidor, é algo que é mais complexo. Talvez você tenha que ter mantido ali uma relação de 10, 15 anos para sair um novo negócio, né? É bem isso. É uma empresa que está buscando imóvel, né? Está se mudando. Agora com as enchentes, a gente teve vários casos assim, que o pessoal saiu de Porto Alegre e veio comprar pavilhão aqui em Cachoeirinha, né? Então, é uma venda da vida dele, né? Compra da vida dele. É isso Então, que vai vender ali. eu ia perguntar para vocês E vai exatamente encerrar por isso, cara. Como é que vocês... Porque a gente sabe que parte de alguma coisa de Cachoeirinha, né? A gente teve esse grande problema. Como é que se virou a RV? Nesse momento de pandemia, de pandemia não, de enchente. Mania que eu tenho que dizer. De enchente, como é que vocês se viraram nesse meio tempo, assim? Porque tem que ajudar, mas também tem que cuidar da empresa, tem que dar o auxílio pro meu cliente que talvez perdeu ali, mas também não posso... Tem que saber reprecificar os imóveis, Exatamente. que deve ter mudado valores de mercado. E não é um estudo de mercado para vocês. Não deu tempo de vocês sentarem e fazer isso. Porque ao mesmo tempo, certamente, vocês ajudaram, vocês tiveram que entender o mercado. Então, como é que foi essa loucura do dia pro outro, cara? cara, é aquela velha lei da oferta e demanda, né? As regiões onde não foram afetadas, que Cachoeirinha, graças a Deus, foi pouquíssimo afetada em comparação aos demais municípios. Então aqui acabou que o mercado inflou o preço do metro quadrado. Mas o entorno dos clientes de vocês certamente tiveram afetados, né? Alguns, né? A gente não tem clientes somente em Cachoeirinha, tem em outros municípios Pois também. é. Então, próprios clientes nossos, tanto os nossos próprios clientes, quanto outras empresas que foram afetadas, que ficaram com receio de permanecer nas áreas onde foi o ocorrido, nos procuraram e a gente chegou a um ponto que não tinha mais imóvel para oferecer, cara. Então, isso aí chegou, de certa forma, a doer. Claro, Às vezes o pessoal está acostumado hoje no meio digital a entrar em contato por WhatsApp, através dos nossos portais. O pessoal batia na porta lá e disse, cara, tô desesperado, minha empresa está embaixo d'água, preciso me mudar. E tu dizer assim, cara, não tem mais imóvel, cara, para te oferecer. A gente alugou tudo que podia, tudo que a gente conseguiu. Cara, infelizmente foi, mas a gente se posicionou de forma agressiva no mercado quanto a isso. A gente foi em busca de novos investidores, aproveitando que o valor do metro quadrado nessas regiões menos afetadas valorizou, o pessoal até ver se consegue dar uma mão para esse povo, né? Conseguiu, ao invés cara, a gente tem a oportunidade de não vamos morder, não vamos morder, vamos ajudar. Me ajuda que eu te ajudo, Me ajuda que eu te eu vou ajudo. investir, né? Entendeu? Legal. Então foi meio assim isso. a coisa, né? Com esse aumento do valor da locação, do metro quadrado da locação, isso acabou viabilizando também que as pessoas comprassem terreno para construir, para alocar para essas empresas que foram atingidas, né? Porque quando tu tem um valor de aluguel baixo, tu não consegue fazer fechar a conta. Porque aí tu bota lá o custo do terreno, bota o custo de uma obra, e aí vai te pegar X de aluguel, mas tá dando menos que eu deixar lá numa aplicação, Sim. então eu não vou investir, entendeu? Então, E aí, a hora que o valor da locação aumenta, já começa a ficar atrativo. Tá dando aqui, né? O mesmo está dando uma aplicação, é um bem que eu estou investindo, né? É um capital que eu estou criando, né? Um patrimônio que eu estou criando. Isso aqui Então, as pessoas acabam, né? Comprando imóveis também, investindo mais aqui no município. legal. Por que investir em imóveis? A gente sempre costuma falar que imóvel como eu vou te dizer assim, é o investimento de menor risco possível, né? Porque se tu compra bem o imóvel, tu compra um imóvel bem localizado, tem potencial, tu nunca vai perder dinheiro, né? Nunca vai desvalorizar. Né? Então, assim, para quem é mais conservador,
E é o melhor investimento é imóvel, né? Tem muita gente que conta vantagem nos churrascos, amigo do cara. Bah, comprei lá na planta por 800 pau. Cara, vendi por 1.800 agora. Assim, botou 1 milhão em cima do apartamento. Cara, botei 1 milhão em cima do apartamento. Esse tipo de coisa acontece. Valorizações assim, nível hard. Principalmente se ele tiver um amigo corretor, né? RV. Isso é importante, é importante. É. Cara, acontece, né? Não é a maioria, infelizmente, né? Mas às vezes tu consegue fazer um negócio bom assim, comprar. É aquilo que eu falei. É a oportunidade que surge, né? Normalmente vem atrás de uma crise, né? O pessoal muito tempo com imóvel para venda. Ah, tô pedindo 1 milhão no imóvel. Aí passou 1 ano, 2, 3, 4, o cara é dono de uma empresa, a economia não tá muito boa, tá com dificuldade na empresa. Cara, se eu pegar 500 mil hoje, já me salva aqui na empresa. Que loucura. Aí surge alguém que, cara, paga 500. O cara vende. E aí comprou pela metade do preço. Aí o outro não tem pressa, bota para vender por 1,5. Aí passou 1 ano, 2, vende. Entendeu? Então, realmente, acontece. A gente sabe. E, cara, ontem eu ainda li sobre os bancos, os CEOs de negócio do Itaú e do Unibanco estavam falando que a taxa Selic agora vai estagnar para começar a baixar. E isso fomenta de novo, né? Fomenta de novo o mercado imobiliário. É o que eu digo, assim, que essa baixa a gente espera que uma hora ou outra vai acontecer, né? Mas a gente entende também que essa baixa vai ser muito demorada, muito gradativa, né? Não vai ser de uma hora para outra. De percentual baixo. E hoje o fato das aplicações terem um juro alto... 14,75 tá hoje, né? O dinheiro sumiu do mercado. A gente está atualizado aí. Sim, eu faço marketing no imobiliário. 14,753. Mas é bem isso, né? E a gente hoje está sofrendo um pouco com isso, né? Hoje os investidores, tá todo mundo intocado, né? Segurando dinheiro, tá rindo super bem, né? Porque eu vou me envolver no imóvel, daqui a pouco encarar um risco, ou comprar um imóvel para ver se eu vou locar, se eu vou pegar um inquilino bom que vai pagar em dia. Né? Então, aí, como é que o corretor argumenta daí? Aí, te botei numa ruim agora aqui, né? Te botei pra provar ao vivo. Não, o que a gente faz? A gente procura buscar negócio bom, né? Negócio com preço, entendeu? Convencer ele por aí. É a única maneira de fazer ele tirar o dinheiro da aplicação, né? Vocês, por exemplo, quando tem um negócio grande, de grandes proporções, digamos lá, vou dar um exemplo. Tem que abrir um pavilhão no Magazine Luiza. O Magazine Luiza não tá pagando nada pra nós, tô falando dela toda hora. E aí, vocês se reúnem, por exemplo, cara, é um negócio muito grande, tá? Na tua mão, vocês se reúnem toda a equipe para conversar sobre isso, sobre uma estratégia bom. Chama alguém de fora, vocês têm alguém que você ajuda vocês para montar todo esse complexo da apresentação do projeto? Normalmente a gente faz internamente ali, né? A gente sempre conversa com todos, porque daqui a pouco um está sabendo de um imóvel que a gente não está sabendo, então é importante a equipe estar toda sincronizada, né? Isso. Claro, quando a gente não tem o imóvel, né, para aquela demanda específica, aí a gente acaba recorrendo a algum parceiro nosso, principalmente se não é aqui na região, uma região fora daqui, que a gente não tem o imóvel, aí a gente vai atrás de um parceiro, né? Ah, que legal, cara. Pô, bacana, né, cara? Que baita. Muito legal. Baita. E, cara, vocês trabalham com negócios, com investimento, vocês são empresas, são empresários, tem negócios na veia, né? Aquele negócio que circula na veia do cara. Qual é a dica que vocês dariam para quem tá afim de virar empreendedor? Assim? Buscar sempre se especializar na área onde ele está atuando e, claro, sempre transparecer segurança, ter firmeza naquilo que tu está falando e a máxima ética possível e, no nosso caso, que nem a gente já comentou várias vezes, agir como se tu fosse o teu próprio cliente, como se tu estivesse na busca, entendeu? Acho que essa é a principal, né? Não sei se você quer fazer algum adendo aí, Anderson. Acho que tem que ter foco, resiliência, né? Porque hoje em dia ser empreendedor, ser empresário num país que nem o Brasil aqui, não é para qualquer um, fácil, né? Cara, um guerreiro. E é isso, cara. É aquilo que a gente fala sempre, a gente tem um nome a zelar, né? Então a gente trabalha sempre com muita seriedade, honestidade, né? É aquilo que eu digo, a gente demora muito para fazer um nome, né? Só para perder o nome é rapidinho. Rapidinho. Então a gente tem um cuidado muito grande com isso, sabe? A gente sempre procura fazer os negócios bem, com bastante segurança para os nossos clientes, né? É isso, cara. Eu acho que essa é a chave. Eu acho que a gente tinha para perguntar sobre a palavra-chave da empresa, mas a gente já sabe, ética, né?
Porque vocês sempre falam em Palavra ética. máxima é ética. Porque, na verdade, o profissionalismo, a força de vontade, a garra, a determinação, o foco, vem todo dessa ética que vocês têm, né? Então, cara... Tu mandou bem agora, hein? Boa, né? Eu fui na terapia ontem. Cara, tô surpreso. É, Tu puxou a palavra dos caras ética. da percepção da conversa. Ou seja, atingimos os objetivos aqui. Boa, muito O bem. terapeuta era Legal. corretor ou era terapeuta? Se eu fosse corretor, já tinha vendido muita coisa. Normalmente ele me pega numa ruim. Um momento de fraqueza. É, verdade. Finaliza aí pra nós, então, Simãozão. Então, finalizamos hoje com a ARV Imóveis. Muito obrigado, pessoal, pela visita de vocês aqui. Certamente vai dar bons cortes e uma boa conversa na íntegra. E hoje encerramos aqui do FNIC Cast, o nosso primeiro programa do segundo dia. Valeu? Um abraço a todo mundo. Nós que agradecemos aí a oportunidade. Valeu, Boa, gente. valeu, Obrigado. obrigado. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.